Olá, graça e paz, eu sou o pastor Flávio, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Nacional Boas Novas, em Primavera do Leste, e tenho aqui a missão dada pelo nosso presidente, pastor João Henrique, de poder compartilhar o projeto Família Boas Novas. Projeto Família Boas Novas, que nós vamos dar início a partir de agora. Família Boas Novas, as boas novas nos lares, ou as boas novas através dos lares. O projeto Família Boas Novas tem o intuito de trazer despertamento ou de proporcionar uma ferramenta ministerial para a Igreja do Senhor Jesus, especificamente a nossa igreja local. Do que trata, então, o projeto Família Boas Novas? Como o slogan diz, são as boas novas nos lares. Levar o Evangelho do Reino, o Evangelho da Paz, aos lares ou através dos lares. É importante destacar e lembrar que as boas novas só fazem sentido em nossas vidas se elas forem compartilhadas e não retidas. As boas novas só faz sentido em nossas vidas se elas forem compartilhadas. Falando nisso, você já parou para pensar na possibilidade de compartilhar as boas novas de Cristo com os seus amigos, ou com os seus familiares, ou com os seus vizinhos? Eu sei o que você deve estar pensando nesse momento, que eu vou falar sobre células. Sim. E as células não é nenhuma novidade, não é nenhuma invenção da roda. Na verdade, o termo pode ser novo. Desculpa. Na verdade, o termo pode estar sendo utilizado já há algumas décadas aí, mas a prática das células já existe muito tempo antes do nome célula. A igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, já tinha essa prática, já tinha o exercício de se reunir de casa em casa. Eles se reuniam no templo e de casa em casa e compartilhavam o pão. Não é uma proposta nova, mas de uns tempos para cá, ou seja, mais recente, mais da nossa geração, essa prática foi sistematizada e foi aplicada às igrejas. No início, houveram muitas coisas difíceis de se compreender na época, mas que com o passar do tempo ela passou a ser mais aceita pela comunidade cristã de forma geral. Então, qual que é a nossa proposta dentro do projeto Família Boas Novas? É utilizar a experiência da igreja em células como uma oportunidade para que o membro do corpo de Cristo desenvolva o serviço no reino de Deus, ou seja, ela vem para nós como uma ferramenta. A sugestão desta proposta, do projeto Família Boas Novas, é vir para nós como uma ferramenta. É importante aqui destacar também que nós estamos em obras. A gente pode considerar que a reforma protestante, que teve início lá por volta no final do século XV, início do século XVI, por volta de 1500, a reforma protestante ela ainda não acabou. A igreja ainda está em processo de transformação. A igreja está em processo de renovação. A igreja está em obras. E os tempos que nós vivemos hoje são completamente diferentes da época da reforma. E há, portanto, a necessidade da gente avançar no desenvolvimento dos dons e das habilidades que o Espírito Santo nos tem conferido. Portanto, nós temos diante de nós, diante desse projeto, mais do que um desafio, porque compartilhar as boas novas é possibilitar a restauração do sacerdócio dentro dos lares.
é oferecer uma ferramenta aos santos, aos irmãos e às irmãs, para servirem no reino de Deus. E é importante nós termos, diante disso, uma perspectiva curada. Como foi dito, houveram muitos erros no início, muitas coisas erradas, mas o problema não é a ferramenta em si, e sim a forma como ela foi utilizada. E nós não precisamos aqui praticar as mesmas coisas, podemos aprender com os erros e assim evoluir. E com certeza nós temos líderes que têm um coração responsável, que têm um coração voltado para as coisas de Deus, para aquilo que é certo, para aquilo que é correto, e que nós podemos ter segurança dentro desse projeto ou dessa ferramenta, no uso dessa ferramenta. Quais são os resultados possíveis que nós podemos esperar dentro de uma perspectiva curada? Aperfeiçoar os santos no serviço do reino de Deus, nós já citamos, mas também despertar novas lideranças, despertar também vocações, despertar o sacerdócio familiar e assim atender à grande comissão. Aperfeiçoar os santos no serviço é algo que a palavra de Deus já nos estimula a caminhar, conforme está escrito em Efésios no capítulo 4. Despertar novas lideranças também é importante para a multiplicação e para espalhar o Evangelho em todos os lugares. Despertar vocações, e aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que vocação é diferente de liderança. Existem pessoas vocacionadas que elas podem ser conduzidas ao exercício de uma boa liderança. E existem bons líderes que nem sempre serão vocacionados. A vocação, quando eu falo de vocação, eu estou falando de chamado ministerial, de um encargo num nível ministerial. Despertar o sacerdócio familiar, ou seja, a palavra de Deus já lá em 1 Pedro já fala sobre isso, já fala de nós mesmos, dizendo que nós somos nação santa, raça eleita, nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem uma missão. Qual que é essa missão? Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, compartilhar as boas novas. Essa é a nossa missão. Para isso nós somos chamados, para isso nós fomos levantados como sacerdotes do Rei, certo? Atender a grande comissão é o outro propósito dentro desta ferramenta. Atender a grande comissão dentro do nosso lar e através do nosso lar. Quais são as condições para fazer parte do projeto Família Boas Novas? Dentro daquilo que nós falamos, a primeira coisa é identificar-se com a grande comissão. Entender que a grande comissão é um chamado para a sua vida. Não é uma questão de voluntariarismo, mas sim de compreender qual que é o seu chamado em Cristo Jesus. Segundo, conceber o poder dessa ferramenta. Entender as possibilidades. Compreender, ter uma visão, ter um entendimento aberto para entender que esta ferramenta pode se tornar um instrumento de Deus para abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Terceiro, ter um coração com 3 características que eu considero muito importantes: ensinável, tratável e submisso. O que é ter um coração ensinável? É ter um coração de um discípulo, sempre pronto para aprender. Mas não basta aprender, é preciso ser tratado, se deixar ser tratado para também poder tratar. Terceira coisa, dentro da característica deste coração, é ser submisso, ou seja, estar disposto a se submeter às lideranças, às autoridades. Ter um coração voltado para obedecer a palavra de Deus. E quarto e último, ninguém será obrigado a participar deste projeto. Essas são as condições. Se você se sentir obrigado a participar disso, não se preocupe.
sua presença conosco, a sua participação, tudo isso será muito bem-vindo entre nós. Você continuará fazendo parte dessa igreja, né? Que nós respeitamos a todos, entendemos o tempo de cada um também, né? Então, entenda que você não é obrigado a fazer parte desse projeto. Entendê-lo que ele é uma ferramenta dentro do corpo de Cristo. Beleza? Eu quero explicar para vocês a diferença entre uma igreja em células e uma igreja com células, para que você compreenda aquilo que nós estamos propondo para a igreja nesse momento. Igreja em células. As igrejas intituladas em células são igrejas onde a programação, tudo que envolve as atividades da igreja são voltados para o que acontece dentro das células. O objetivo é sempre estar nutrindo, fortalecendo, voltado para o que acontece às células. A célula é o principal programa da igreja, não são os cultos, não são as reuniões, são as células, certo? Os cultos, os acontecimentos em torno são com o objetivo de fortalecer os membros, os líderes, ou seja, as células. Uma igreja com células, uma igreja uma igreja normal, que tem os seus ministérios, que tem os seus cultos, que tem as suas atividades normais, mas que tem as células como mais um ministério, como mais uma ferramenta. Isso está mais alinhado com o que nós estamos propondo nesse momento, atuar como uma igreja com células. Perfeito? Essa é a diferença. A segunda parte da apresentação visa falar em como isso acontece. O que são essas células, como que elas funcionam, como que essa coisa toda funciona, e é claro que isso é de uma forma bem resumida. Qual é a atuação desse ministério, como que ele vai funcionar, certo? É importante a gente compreender isso. Então, nós precisamos entender que nós estamos absorvendo um projeto, uma estrutura, uma forma de trabalhar um ministério e trazendo ele para dentro da igreja. Então, a gente precisa saber como que ele funciona, qual que é a mentalidade desse ministério. Então, a estrutura em si, que são as reuniões em células, que nós não vamos chamar de células, vamos chamar de família Boas Novas, né? Ela tem uma estrutura de funcionamento interno, como que se dá essas reuniões, certo? Então, ela tem recepção, tem a mesma coisa que a estrutura das igrejas em células tem. Recepção, quebra-gelo, louvor, mensagem, oração conclusiva, oração pelos pedidos e um cafezinho no final. O quebra-gelo está ali com um asterisco, que é uma observação a ser feita a respeito do quebra-gelo. Às vezes tem pessoas, vão ter líderes, vai ter anfitriões, que não têm uma habilidade para realizar quebra-gelo, e acaba que o quebra-gelo acaba sendo constrangedor ou chato, certo? Mas às vezes uma boa recepção pode ser um bom quebra-gelo para a reunião. Então, o quebra-gelo dentro dessa estrutura não é obrigatório. O cafezinho, por que eu falo de cafezinho? Para não elevar muito o padrão e acabar, de certa forma, constrangendo as pessoas que participam da reunião. Porque o lanche pode ser, esse cafezinho pode ser revezado, pode ser o anfitrião oferecendo isso, mas às vezes isso pode ficar pesado demais para o anfitrião, então tem que ter uma habilidade entre o líder e o anfitrião para saber como que esse cafezinho, essa hora do cafezinho vai se dar, tá bom? Eu sei que tem pessoas que vão querer fazer churrasco, banquetes e tudo, etc. Mas é importante lembrar que a reunião é semanal, vai se dar a cada semana. Isso não pode ser nem pesado para quem recebe as pessoas e nem pesado para quem vai se revezar, constrangedor para quem vai se revezar com esse momento do lanche ou do cafezinho ao final das reuniões, que não é obrigatório ter, certo? Mas seria bem legal ter um suquinho ali, uma água, uma bolachinha, um biscoitinho, seria interessante, tá bom? Mas isso não é obrigatório.
O conteúdo das mensagens. Ele tem três formas de acontecer. Ele pode ser 100% reprodutivo, ou seja, as pessoas vão receber uma lição pronta, estudar, orar sobre elas, se preparar para o dia da reunião. Ele pode ser reprodutivo e eventualmente espontâneo, ou seja, de vez em quando a coordenação das células vai permitir que os líderes formulem uma mensagem, ou seja, preparem uma mensagem, preparem um sermão para aquela reunião, ok? Claro, obviamente eles serão treinados para isso também. Terceira forma é totalmente espontâneo, ou seja, os líderes vão ter que preparar toda semana uma mensagem, ok? Vamos lá. Estrutura da rede de supervisão. Claro que é um modelo para se adequar à nossa proposta, mas isso também pode ser modificado. Tudo que está sendo apresentado aqui, desde o início, é uma sugestão. Claro que a gente tem uma expectativa de implantação, mas entenda que tudo que está acontecendo aqui, que está sendo apresentado, é uma sugestão que pode ser modificada também. Então vamos lá. Estrutura da rede de supervisão. Como que acontece? Não basta ter reuniões nos lares, né? Não basta ter a família Boas Novas funcionando nos lares. Nós precisamos também ter uma estrutura de supervisão, certo? Então, o que nós temos? Membros e frequentadores assíduos. Por que eles começam primeiro e não a equipe pastoral? Porque eles não são base de pirâmide. Na verdade, nós estamos aqui para servi-los, servir os membros e aqueles que frequentam, certo? Assim é a posição dos líderes, que são facilitadores. Os líderes são facilitadores, certo? Não são donos dos membros nem dos frequentadores. Eles são facilitadores. São pessoas que vão ajudar essas pessoas a conhecerem a Cristo, a conhecerem a palavra de Jesus, a se envolverem com a obra, com o ministério, né, com as coisas de Deus e a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. São dispenseiros, são facilitadores. O que são discipuladores? São supervisores dos líderes, ou seja, supervisores dos facilitadores. O discipulador, ele se torna discipulador, e isso é uma sugestão, depois que ele formar líderes. Podemos discutir a questão da quantidade depois, mas esses discipuladores um dia já foram líderes e eles vão hoje estar supervisionando os líderes que ele levantou através da sua rede. Os ministérios ou a equipe pastoral, né, que são os ministérios de uma forma geral, cada líder, por exemplo, o líder do Ministério de Criança, ele pode formar uma rede de célula dentro do Ministério da Criança. Um líder de jovens, ele pode formar uma rede de células dentro do Ministério de Jovens, e assim sucessivamente, beleza? O que tem que se ter o cuidado, provavelmente no futuro, é que não sobrecarregue, ou seja, que a pessoa se veja na condição de ter que estar frequentando vários ministérios e assim ter células em cada ministério. Bom, vamos também precisar organizar isso daí também, certo? Por último, a equipe pastoral, né, que são os pastores e obreiros que vão estar atuando dentro dos ministérios e também na coordenação, ou melhor dizendo, na movimentação do Ministério FBM. Ok? Supervisão. Por que é importante a supervisão? Por que é importante formar uma rede de supervisão? Primeiro, porque ela gera referência e, consequentemente, traz troca de experiências. O que você está fazendo lá na sua reunião, lá na sua casa, lá na FBM, lá na sua casa? O que você está fazendo no seu lar lá que pode ser interessante para eu aplicar no meu, para me ajudar a crescer, para me ajudar a fazer convites, para me ajudar a atrair pessoas, para fortalecer, né,
o nosso time e tudo e tal. Então, a troca de experiências é importante. Então, para isso precisam ter eventos de supervisão, eventos de, de troca de experiência e assim consequentemente. Esse é um trabalho da coordenação do Ministério. Promove também fortalecimento espiritual, e aí são as reuniões, os eventos de edificação, né? Onde as pessoas são ministradas com palavras, com oração, são ministradas e ministram também ao Senhor com louvor, com adoração. Isso é muito importante, essa troca também. E fortalecimento doutrinário das pessoas envolvidas, porque isso podem surgir questões, pode surgir necessidade de aconselhamento, e é importante que a rede de supervisão seja uma referência para as situações que ocorrem dentro do Ministério FBM. O Ministério FBM e o discipulado. Essa relação de supervisão é uma relação de discipulado. E por que ela se justifica? No que ela se justifica? Bom, aos líderes traz treinamento, acompanhamento e suporte. Traz uma segurança. O líder sabe que ele não vai estar sozinho. A pessoa, o membro da igreja que decidiu por ser um facilitador, ser um líder FBN, muitas vezes ele vai precisar desse suporte, sentir que ele não está sozinho, que tem alguém falando na vida dele, que tem alguém mentoreando a vida dele. Isso é muito importante, mentoreando, ajudando ele, não somente no que diz respeito ao ministério, mas também no que diz respeito à sua vida, ao seu crescimento, certo? Então, isso é muito importante, esse treinamento, esse acompanhamento e suporte. A segunda coisa é fazer com que os líderes possam conduzir os participantes à introdução nos 7 passos, que é o propósito de consolidar, que é a proposta de firmar a pessoa dentro do ministério. O visitante vem, aceita Jesus, ele entra nos 7 passos, fica firmado dentro do ministério e começa a experimentar as possibilidades que tem de poder servir ao Senhor dentro da igreja, certo? E lembrando sempre, família Boas Novas não é uma obrigação, é um ministério, é uma ferramenta. A igreja em células e a igreja apostólica. Como nós estamos buscando uma ferramenta, buscando uma forma de pensar, uma estratégia da igreja em células, adotando ela, trazendo para dentro do nosso ministério, nós precisamos entender como que eles pensam para funcionarem dessa maneira. Então, o pensamento parte da filosofia de ser uma igreja apostólica. E dentro da igreja em células, o que significa ser uma igreja apostólica? Significa ser uma igreja treinada nos 5 ministérios. Quais são os 5 ministérios que nós vemos em Éfeso? Que traz contribuição para o aperfeiçoamento dos santos no serviço do reino de Deus. Então vamos lá, o evangelista é um ministério, o pastor e o mestre, o apóstolo e o profeta. Beleza. Então, como que eles estão representados dentro dessa estrutura? O evangelismo fala do ganhar vidas para o Senhor Jesus ou evangelizar. O pastoral fala do cuidado, da consolidação, de firmar, de estabelecer, consolidar. O ensino fala do mestre, né? Mestre, ensino, treinamento. Então, o apostólico e o profético fala do envio. O apóstolo, ele é um missionário, né? Alguém que está envolvido numa missão. E o profético fala de quê? Fala da revelação, né? Fala do mover em si, que é um dos sinais da volta de Cristo, que é a evangelização. Um dos sinais da volta de Cristo, que é a evangelização, que contribui consequentemente para a restauração de todas as coisas, e assim então virá o fim. Então, nós estamos dentro de um trabalho profético.
quais são os pilares de ação dessa igreja que nós estamos adotando, entendeu? Nós estamos adotando, então nós precisamos compreender, olhar com os olhos de quem está trabalhando essa ferramenta. Vamos lá. Nós temos o ganhar aqui em azul, o consolidar aqui em laranja, o enviar em cinza e o treinar em cinza e o enviar em amarelo. Vou tentar aqui aumentar um pouco aqui essa imagem, ver se dá para vocês enxergarem daí. Só um minutinho. Acho que agora ficou melhor. Vamos lá. Ganhar aqui, ganhar em azul, consolidar em laranja, treinar em cinza, enviar em amarelo. Olha só que interessante esse ciclo. Na verdade, preciso confessar algo para vocês aqui. Essa estrutura aqui em círculo, né, a estrutura da igreja em células em círculo, não é uma criação minha, mas teve inspiração fora, certo? É uma criação minha, mas teve inspiração fora. Qual foi a inspiração? Foi o livro do Bernardinho, que fala da década dourada, ou seja, da década de ouro, onde a equipe da seleção brasileira de vôlei masculino papou todos os títulos durante uma década. Foram 2 ou 3 gerações que foram se estabelecendo dentro do cenário mundial do voleibol, certo? Então ali o Bernardinho revela alguns segredos, algumas coisas que ele pensou para a equipe. Interessante, quando ele fala a respeito do ciclo vencedor, ou seja, a roda de ouro, o ciclo, a roda, como é que ele chama? Acho que é a roda de ouro, a roda da conquista, uma coisa nesse sentido. E a isso, claro, me veio essa inspiração, porque até então essa estrutura que nós vemos, a gente viu ela ilustrada em escada, porém a escada é limitada. Nós vimos ela em colunas, mas a coluna é limitada. E na prática, o ciclo representa melhor essa estrutura, porque ganhar, consolidar, treinar e enviar vidas passa a ser uma constante na vida de todo líder. Você vai passando por essas etapas a cada vida que chega, a cada momento da sua vida você vai sendo treinado, aperfeiçoado nestas coisas. Vão chegando pessoas novas, pessoas diferentes, e esse ciclo continua girando, essa roda continua girando, girando, a cada pessoa que chega, certo? Então os líderes, os membros da igreja que participam do projeto são treinados nessas 4 ferramentas aí, no ganhar, consolidar, no treinar e no enviar. Certo que é importante destacar, alguns vão se destacar mais em uma área ou outra, contudo, no geral, todos são treinados para fazer isso. E aí o que acontece? Um membro da igreja viaja lá se muda, está de mudança, lá para Itiquira. E lá ele começa com uma família esse processo. Depois dessa família vem outro. Daqui a pouco ele está abrindo um ministério lá. Ele vai para a China e ele começa a fazer isso lá. Ele vai para a África e começa a fazer isso lá. Ele vai para qualquer lugar do mundo, isso está dentro dele, o ciclo está dentro dele, está se movendo dentro dele e vai continuar se movendo na vida de outras pessoas. O que eu faço com você, você vai fazer com os outros. Esse é o objetivo, essa é a intenção, de que todos sejam treinados para esse serviço no reino de Deus. Agora, quem? Né? Ou seja, quem será a chave para a implantação desse projeto? Como que se dará a implantação desse projeto? Como que nós estamos vendo isso acontecer? Bom, vamos lá então. Nós temos hoje 2 sugestões de implantação
da família Boas Novas, que também está sendo posta para discussão. Ok? Então vamos lá. A primeira sugestão número 1, é fazer isso através do Ministério de Homens com o objetivo de restaurar o sacerdócio do homem. Seria uma forma de implantar, porque o homem, principalmente aqueles que são casados, vão levar essa estrutura para dentro das suas casas, né, com as suas famílias, e abrir espaço para convidar outras pessoas, certo? Se assim entenderem os irmãos, que essa estrutura se dê dessa maneira. Então, é uma forma. Ele começa treinando com a sua família, com a sua casa, se reunindo com a sua família, ainda que seja só com a sua esposa, mas aí ele começa ali a exercer o seu sacerdócio dentro do lar. Essa seria uma proposta, uma sugestão de implantação. A segunda seria através do ministério diaconal, como uma etapa de implantação. Ou seja, nós temos o corpo diaconal que já tem embutido dentro do seu encargo diaconal, do ministério diaconal, esse serviço. Já está embutido na vida deles esse serviço. Quando você olha na Bíblia, você vai identificar que esse encargo já está embutido na vida do ministério diaconal. Porque muitas pessoas pensam que o ministério diaconal é serviço dentro do templo e acabou. Né? Dentro da igreja, dentro do prédio, acabou. Não existe mais. Pelo contrário, né? O ministério diaconal vai para além das quatro paredes. E por que não nas suas casas? Né? Família Boas Novas. Bom, aqui está um pouco da bibliografia, né, que a gente vai utilizar para o processo de implantação, caso nós venhamos a avançar nesse projeto. Está aqui a Lerban, que é a editora Batista Nacional, dispõe de um material interessante, é um compilado de tudo que eles estudaram a respeito do assunto células, né? E nós temos aí esse material à disposição através da editora Lerban, ok? Descobrindo a visão para compreender. Isso aqui é descobrindo a visão é para compreender, né? Para entender o que são as células, de onde elas surgiram, como que elas funcionam, qual é a base bíblica para o seu funcionamento, quais são as visões que existem ali. Tem um compilado de coisas ali para a gente compreender e poder colocar em prática. Fora isso, tem um material voltado especificamente para o treinamento de líderes e o material em células que eu adquiri e que está emprestado para o pastor João. Hoje, como está funcionando a estrutura da igreja? Como que é o nosso organograma hoje em dia? Nós temos aqui Pastor João presidente. E logo mais abaixo nós temos aqui a pastora Carla como vice-presidente do ministério. Aqui a pastora Carla como vice-presidente do ministério e pastor João, né? O pastor João compartilha da responsabilidade dele de ministrar a igreja com os demais ministérios. Aí nós temos aqui, por uma parte dele, que é a diretoria da igreja, certo? Só um momentinho. Diretoria da igreja, onde nós temos aqui, além da pastora Carla como vice-presidente, tem a Carla Suzilene como secretária, Thomas Brau como tesoureiro, Douglas Bini também como segundo tesoureiro. Certo? Então nós temos a diretoria da igreja. Nós temos o Ministério de Louvor, que é coordenado pelo Israel. Nós temos o Ministério de Dança, que é coordenado pela Renata. Nós temos o Ministério de Jovens, que no primeiro momento está sendo coordenado pelo pastor João Henrique, por enquanto. E tem o Ministério de Adolescentes, que é coordenado pelo Fabiano, Carlos Suzilene, Bruno e Adão. Nós temos o Ministério de Casais, que é coordenado pelo Anderson e Fabiane. Nós temos o Ministério de Crianças, que é coordenado pela Paloma, minha esposa.
Temos o Ministério Diaconal, que é coordenado pelo Gilson e a Cris. Temos o Ministério também de Mulheres, que é coordenado pela pastora Carla e Vânia Pellegrini, certo? A proposta para o Ministério FBN, o Ministério Família Boas Novas, é que o pastor Carlos assuma a coordenação desse ministério, certo? A proposta inicial é esta. E aqui nós temos o organograma da família, do Ministério Família Boas Novas. Ou seja, dentro disso tudo aqui, esse preto, essa parte em preto aqui, essa caixinha em preto, que é o Ministério FBN, tem essa, pode no início assumir essa estrutura aqui. Então nós temos ainda o pastor João Henrique como presidente, e aí vem o Ministério FBN e a sua coordenação. Qual a responsabilidade da coordenação? Na verdade, o coordenador de células, ok? No caso, coordenador FBN. Vamos até modificar isso daqui, ó. Colocar coordenador FBN. FBN, né? Porque nós não vamos chamar de células, e sim de família Boas Novas. O coordenador FBN, ele vai ter algumas atribuições, que é ser responsável pelo núcleo de treinamento. Pode ser que ele seja o responsável pelo núcleo de treinamento ou ele levante uma pessoa para ser responsável pelo núcleo de treinamento. Qual a responsabilidade do núcleo de treinamento? Né? Ele vai selecionar os professores para as matérias, né, que serão ministradas e acompanhar os alunos que forem matriculados. O coordenador FBN, ele é responsável também pelo acompanhamento dos líderes, ou seja, por relatórios, por demandas e etc. Certo? Que geralmente serão trazidas pelos discipuladores, ok? Mas temos também ele é responsável pelo mapeamento geográfico, ou também como está sendo também o relatório de participação de membros e frequentadores. Segundo ponto, o evento suporte. Eventos e evento suporte, né? É também responsabilidade deles. É se discutir se, uma questão para se discutir é se serão realizados encontros ou não, né? Encontros para conversão de pessoas ou que são chamados de eventos de colheitas, né? Os eventos de colheita, os eventos de edificação, os eventos que são os seminários, né? E suporte. Suporte e treinamento. E outra é a aplicação nos ministérios. Como que isso está acontecendo nos ministérios? Ou seja, temos lá no Ministério de Jovens. Quantas células nós temos, quantos líderes nós temos, quantos discipuladores nós temos, está sendo acompanhado, não está sendo acompanhado, qual que é a demanda desses ministérios. O coordenador FBN, o coordenador da família Boas Novas, ele precisa acompanhar tudo isso e relatar ao pastor, certo? Então é com base em relatórios, porque, de certa forma, parte da igreja vai estar sob a responsabilidade dessas pessoas aqui. E isso é importante considerar, tá? É importante considerar isso, principalmente se o projeto ganhar corpo, ok? Então é isso. Esse é mais ou menos alguns pontos aqui que a gente vai colocar para discutir, para conversar. Não estamos falando tudo sobre o assunto, porque se falarmos tudo não vai ter espaço para debate, para discussão, para conversa, para pergunta. Então, está posto aí para nós então o projeto Família Boas Novas. Ok? Obrigado pela atenção, que Deus abençoe sua vida. Estaremos à sua disposição aí para esclarecer dúvidas. Até breve. És bem-vindo, fostes